Sonhos, o refúgio perdido da humanidade, onde o controle sobre aquele filme, na maioria das vezes, parece impossível. Quem nunca tentou correr em um sonho? Quem nunca tentou voar em um sonho? Ou sonhou que estava caindo e acordou de fato caindo no chão? O fato é que os sonhos representam o mais íntimo de nossas mentes, mas quando uma pessoa que você nunca viu começa a aparecer nos sonhos de várias pessoas, começa a ficar meio estranho. Esse cara que você tá vendo na tela não é o Jailson, pai de família, e diferente do homem que leva suco de laranja para mecânicos, esse maluco é conhecido como o cara dos sonhos. Um rosto comum avistado em vários sonhos ao redor do mundo. Se liga só. Você aí reconhece esse rosto? Esse aqui é o retrato de um homem que supostamente invade os sonhos das pessoas. Hoje eu vim contar como teria surgido esse retrato e por que ele foi conhecido como invasor de sonhos. Em 2006, uma paciente no hospital psiquiátrico foi falar com seu médico alegando que estava vendo um homem em seus sonhos todas as noites. Ela desenhou esse homem, que era esse retrato, que nunca viu esse homem na vida e que nos sonhos ele falava coisas da sua vida pessoal. Então o médico teria pego esse retrato e guardado. Dias depois, outro paciente teria visto esse retrato e o reconhecido falando que havia sonhado com ele várias vezes e que também não o reconhecia pessoalmente. Então esse médico ficou intrigado e fez várias cópias desse retrato e distribuiu para outros médicos psiquiatras. E por incrível que pareça, várias pessoas do mundo todo começaram a reconhecer esse homem dos seus sonhos. Aqui são algumas variações do retrato. A imagem foi conhecida como This Man, ou Esse Homem. O retrato foi amplamente divulgado e milhares de pessoas começaram a falar que haviam sonhado com esse homem. Esse caso e esse retrato ficaram muito conhecidos e foram criadas algumas teorias para explicar esse fenômeno. Segundo a teoria do arquétipo, esse homem seria uma imagem modelo do inconsciente coletivo e que ele pode aparecer em seus sonhos em momentos difíceis. Também há quem acredite na teoria religiosa, que esse retrato seria a própria imagem de Deus ou de um Criador e tudo que ele faz ou fala nos sonhos seria uma profecia ou um aviso. Agora tem duas teorias mais conhecidas, que é a teoria do invasor dos sonhos e a teoria da imitação. A teoria do invasor dos sonhos se pauta na ideia que esse homem é uma pessoa real e que basicamente ele tem o poder de invadir os sonhos das pessoas. Já a teoria da imitação afirma que o que aconteceu foi uma espécie de efeito manada. Como muitas pessoas viram o retrato, elas guardaram a imagem no seu inconsciente e eventualmente acabaram sonhando com ele. Mas e você aí, já sonhou com esse homem? Já ouviu em algum lugar? Em qual teoria você acredita? Primeiro ponto, eu não acredito que Deus seja tão feio assim. Mesmo que nós sejamos a imagem e semelhança de Deus, não acho que Deus se pareça com o Faxinildo do programa do Ratinho. E já pararam para pensar que, além de tudo, esse cara dos sonhos é um baita fofoqueiro? Você tá no seu sonho, ele aparece falando coisas pessoais suas e você não vai conseguir nem dar um soco na cara dele. Seria mais interessante se, ao invés de sair por aí invadindo sonhos, ele invadisse um salão de beleza e pedisse para alguém fazer a sobrancelha dele. O maluco é tão feio que nem o Fred Krueger tem coragem de invadir os mesmos sonhos que ele. Ele invade vários sonhos, eu até já entendi agora o sonho dele, com certeza é acabar com a calvície. Se ele invadisse uma propaganda da Manual, faria mais sentido. Agora uma coisa eu te falo, se ele for a imagem do consciente coletivo, significa que literalmente nossa sociedade está com sérios problemas. No vídeo ela explica que essa história pode ter sido um efeito manada, mas só se for uma manada de jumento para guardar a imagem desse horroroso na cabeça. E no final do vídeo ela pergunta se eu já sonhei com este homem, mas aí eu te pergunto, necessariamente toda aparição dele no sonho já não se torna automaticamente um pesadelo? Comenta aqui embaixo se você já sonhou com o Calvo dos Sonhos e deixa o like, aproveita e me segue.